RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha-irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer com tarifas a partir de 5.225 dólares, equivalente a 204 euros, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrônico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. Eficaz e eficiente, tributar os valores constitucionais e um Estado de Direito democrático. Reconhecimento pelo muitos que trabalham e trabalharam num cotidiano frequentemente difícil, pelo prestígio dos tribunais, tão essencial a produção da confiança do cidadão na justiça. Senhor Presidente da República, numa cerimónia que congrega agente da Justiça, constitui uma oportunidade para um relato de dados da atividade de 2024. Compreender-se-á que inicia a minha humilde intervenção com uma nota sobre a tendência da criminalidade. Os indicadores mostram que houve um aumento da criminalidade, pois se em 2023 tivemos 2.942 processos novos instaurados, em 2024 tivemos 3.500 processos. Na primeira secção da Direção de Investigação e Ação Penal, foram verificadas maiores ocorrências de participações de crimes de ofensas corporais, burla, abuso de confiança, homicídio e falsificação de documentos. Relativamente à segunda secção especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal, secção responsável pela investigação da violência doméstica, crimes contra a família, liberdade e autodeterminação sexual, as maiores ocorrências do ano judicial, nesta secção, verificou-se nos crimes de violência doméstica, abuso sexual de menores, violação, tendo havido mais 100 ocorrências do que no ano passado. No que diz respeito à terceira seção do Departamento de Investigação e Ação Penal, secção responsável pela investigação dos crimes contra o património e outros, verificou-se uma entrada de 1.734 participações, sendo mais 181 em relação ao ano judicial de 2023. Nos crimes contra a propriedade, entre as maiores ocorrências do ano judicial de 2024, registrou-se nos crimes de furto um incremento à volta de 50% nesta mesma secção. Importa também, por último, referir que no que concerne aos processos cíveis, embora haja preocupações, houve um ligeiro decréscimo em relação ao ano atrasado das pendências processuais. Minhas senhoras e meus senhores, o fortalecimento dos laços de cooperação internacional e o reforço das relações institucionais com o Ministério Público dos diversos países tem sido, nos últimos anos, uma preocupação constante do Ministério Público de São Tomé e Príncipe. Os convites de participação ativa nas organizações e fóruns internacionais e dos países e territórios de língua portuguesa que se desenrolam pelos 5 continentes
determinado sermos hoje prestigiadamente reconhecidos como um parceiro essencial no relacionamento judicial internacional. Mas há que reconhecer a especial ligação nossa aos Ministérios Públicos dos países da língua oficial portuguesa, pela identidade comum dos princípios informados da arquitetura jurídica e judiciária dos nossos países, fruto também dos laços históricos que nos unem. Permitam-me também, ainda, uma saudação muito especial e sentida a todos os magistrados do Ministério Público, pelo trabalho esforçado, a dedicação, o rigor, o estudo, a capacidade de resiliência às adversidades e o espírito de missão que têm demonstrado. E pelo muito contribuíram para retomar o prestígio e do reconhecimento público do Ministério Público, para reafirmar a sua autonomia enquanto princípio indissociável da independência dos tribunais e do efetivo cumprimento dos valores do Estado de Direito democrático. E fizeram, ultrapassando circunstâncias difíceis e até por vezes adversas, num quadro de manifesta e reconhecida falta de magistrados e funcionários, baixo salário, superaram as dificuldades resistindo à possível desmotivação própria de períodos difíceis e de extrema exigência. É justo assim, num balanço do que foram os últimos 6 anos e alguns meses do meu mandato, e sendo esta a última vez que tomo a palavra neste público enquanto Procurador-Geral da República, reconhecer como positivos os resultados que até agora percorremos. Vejam, o reforço da organização interna, mediante o recurso de instrumentos de definição de objetivos comuns e a articulação entre as diversas procuradorias e departamentos, bem como a criação de estruturas de coordenação intermédias, temáticas, nomeadamente a criação da Direção de Investigação e Ação Penal, facilitando uma abordagem sistémica das diversas competências do Ministério Público, proporcionaram um desenvolvimento coerente e coeso da sua atividade e permitiu, igualmente, o exercício reforçado de uma hierarquia responsabilizante e responsável. A construção do novo edifício da Procuradoria de São Tomé, a reabilitação e aperfeiçoamento do edifício da Procuradoria da Ilha do Príncipe, a fixação de magistrado em definitivo na região autónoma do Príncipe, a reabilitação e a colocação em definitivo de magistrado na Procuradoria de Lebá, a criação da extensão do Ministério Público no distrito de Taué, a criação de fluxograma de proteção de crianças, por forma a protegermos melhor as nossas crianças, a criação de estruturas especializadas para a investigação da corrupção, da criminalidade económica e financeira e da criminalidade complexa, cujos frutos de forma abundante hoje se colhem, nomeadamente com a recente operação pensionista, e as outras ainda darão brevemente luz à sua abração. Com regras próprias, definidas pelo Conselho Superior do Ministério Público para a colocação de magistrados respectivos, bem como uma clara aposta nas respectivas formação, a capacitação, tudo isso constitui como um fator imprescindível do necessário incentivo a uma melhor e mais eficaz investigação criminal, perspectivada em função dos ulteriores fases processuais de desgranamento no julgamento. O reforço da efetiva tutelaridade e direção do inquérito foi potenciada pela constituição de equipas mistas, inclusive com polícias e magistrados cooperantes, como se viu no fatídico acontecimento de 25 de novembro, integrado magistrados de diversas fases processuais, e o que vai se repetir com outras situações que possam ocorrer. Assiste-se hoje a uma mais eficaz exercício da ação penal, mesmo quando está em causa uma criminalidade mais elevada e mais complexa. O número dos processos de inquéritos finos superou os entraves verificados outrora. Os prazos de anulação dos processos têm vindo a diminuir. Do mesmo modo, se desenvolveu positivamente o trabalho do Ministério Público nas demais jurisdições.
com trabalho abnegado e devido reconhecido da sua tutora Vera Gravina. Sem esquecer a qualificar e prestigiar a intervenção do gabinete de imprensa, melhorou substancialmente a divulgação da informação e a comunicação com o cidadão. E por essa forma se contribuiu também para assegurar a prestação de contas à comunidade que a todos nos obriga. Há contudo que reconhecer o muito que está por fazer, os desafios das novas realidades jurídicas e judiciárias, como a cibercriminalidade, a criminalidade transnacional organizada, a criminalidade económica e financeira, suscitam-nos uma profunda reflexão e impõem-se novas formas de organização e especialização. Importa continuar a concluir a modernização tecnológica, informática e organizacional iniciada na Procuradoria-Geral da República. É imprescindível reforçar e assegurar os recursos humanos, materiais e periciais da Polícia Judiciária, bem como das demais instituições que coadjuvam o Ministério Público no exercício das suas competências. Senhor Primeiro-Ministro, ser Estado de Direito e proteger de forma efetiva os direitos e bens jurídicos dos cidadãos tem custo. A investigação criminal de qualidade e eficiente tem um custo, o que não se compadece com o magro orçamento do Ministério Público. A falta de uma verba operacional, o baixo salário dos magistrados e dos funcionários, entre outras dificuldades que a devido tempo Vossa Excelência terá a oportunidade de conhecer de forma pormenorizada. Mas o que se tornou verdadeiramente urgente é o reajuste e a harmonização do novo Estatuto do Ministério Público que entrou em vigor, sem que as outras normas que com ela confluiriam para o funcionamento sistemático da Justiça. Urge, pois, iniciar o respectivo processo legislativo com vista ao preenchimento dos vazios existentes e a garantia de alguns dos direitos dos magistrados que foram conqueridos pelo novo Estatuto. Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, se o funcionamento das instituições judiciárias depende de uma adequada cooperação entre todos os agentes da Justiça, existe também um permanente diálogo entre as magistraturas, sobretudo através dos seus órgãos de gestão e disciplina, e destas com os advogados com o intermédio da sua ordem. Sem advogados não há processo nem garantia, nem Estado de Direito. E nesta ordem de ideia, urge que o Estado garanta o pagamento constante das oficiosas e que seja estendido a todas as fases do processo e a todas as outras jurisdições. Sem isso, não haverá garantia efetiva de acesso ao direito para aqueles que não confluem nestes princípios. Senhor Presidente da República, Excelência, na sequência do seu apelo efetuado há um ano atrás, numa data como hoje, começou-se a investigar e investigou-se cada vez mais, acusou-se, condenou-se com penas pesadas os infratores de crimes de abuso sexual de menores. Os números positivos da nossa estatística, principalmente por se constituir como resultado de um trabalho conjunto, de uma reflexão partilhada e de um diálogo construtivo, cujo contributo muito devemos à Unicef, à Direção da Proteção Social, ao SOS Mulher, o papel abnegado das psicólogas, a doutora Raquel Moreira, a doutora Kate Borges na Ilha do Príncipe e a Rede da Proteção das Crianças. Mas também o papel da sociedade civil, que se configura claramente como um início de um caminho a percorrer. Importa agora alargar a reflexão das causas societárias deste problema. Importa também o envolvimento ativo das próprias instituições no sistema da justiça. Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, a Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, está disponível para participar ativamente em todas as iniciativas que contribuam para uma efetiva melhoria no funcionamento da Justiça. E com o compromisso de continuarmos a trabalhar com rigor, a entrega e a energia que sempre caracterizaram a nossa ação a todos desejamos. Excelências, a mediação e as novas características do pluralismo social trouxeram a justiça para o mundo da opinião. Relativizaram os princípios, banalizaram os debates, amplificaram as emoções, criaram novas racionalidades. A independência dos tribunais e a confiança dos cidadãos na administração da justiça precisa agora de outros instrumentos, outras energias, outros dinamismos e novos mecanismos de mensuração e defesa. São estimulantes os novos desafios. O Ministério Público enfrentá-los-á com firmeza e serenidade no exercício das suas funções constitucionais, defender a lei,
promover o interesse social e pugnar pela justiça que os tribunais não devem estar em nome do povo. A presença das Vossas Excelências, Sr. Presidente da República, Senhora Presidente da Assembleia e Sr. Primeiro-Ministro, de que tanto a honra nos esclarece, assegura-nos que o poder político está atento. O poder político que os cidadãos confiaram às suas aspirações de uma sociedade democrática, bem ordenada e mais justa. Muito obrigado. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.